Olá, seja bem-vindo ao Entenda a Bíblia. Hoje nós vamos conversar sobre duas portas, uma estreita e uma larga. O que significa tudo isso? O que Jesus usou de parâmetro ou como analogia para explicar a ideia da porta larga e da porta estreita? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Certa vez, Jesus disse aos seus discípulos: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho para a perdição, e muitos entram por ela. E como é estreita e é apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus está falando de duas portas, de dois caminhos. Jesus está fazendo uma analogia, com certeza. A gente vai entrar nessa questão já, porque ele tinha esse costume de comparar com coisas visíveis, coisas que eram do costume ou da cultura do povo, e nós vamos explicar um pouquinho sobre isso também, ao explicar dessas portas. Mas ele está falando de dois caminhos. Nós temos dois caminhos na vida, um é estreito e um é largo. Um é difícil, um é complicado, um precisa fazer renúncias, a gente precisa morrer, que é o caminho da salvação. Como disse o próprio Jesus, nós precisamos renunciar à nossa própria vida, renunciar a tudo que temos, pegar a cruz e seguir Jesus. Mas muitas pessoas não querem, gostam das coisas do mundo, coisas deste mundo, as alegrias, as paixões, as coisas legais que esse mundo apresenta para ela, e não querem se arrepender dos seus maus caminhos porque é agradável para a sua carne. O pecado, vamos dizer assim, não é uma coisa ruim para a carne. O pecado para o homem natural, para o Adão que existe em cada um de nós, é algo bom, é algo agradável, satisfaz a nossa carne, e as pessoas não querem muitas vezes renunciar a essas coisas, se arrepender dos seus maus caminhos e seguir Jesus. Então a ideia é clara, é óbvia. Jesus está dizendo para os seus discípulos: existem dois caminhos. Um caminho é largo, todo mundo entra por ela, todo mundo na verdade está entrando por esse caminho, mas alguns vão se arrepender e vão passar a entrar pela porta estreita, o caminho que leva à vida, o caminho que leva à vida eterna, o caminho que leva à salvação em Cristo Jesus. A necessidade então de a gente renunciar a algumas coisas deste mundo, renunciar a este mundo, renunciar à nossa própria vida, às nossas paixões, à nossa obra da carne, como a gente falou num vídeo anterior aí, e seguir Jesus, ir após Jesus, tomar a nossa própria cruz e morrer para este mundo, para viver aquilo que Cristo tem para as nossas vidas, viver em novidade de vida. Mas, como eu disse no início do vídeo, Jesus faz uma analogia quando ele está falando de coisas espirituais, coisas eternas, ele está fazendo analogia ou está fazendo comparações com coisas que existiam na época. O que é essa porta larga e o que é essa porta estreita, e quão confuso fica quando a gente explica sobre tudo isso. Existiam duas portas principais que levavam ao templo em Jerusalém. Quando a gente chegava em Jerusalém, olha, Jesus não está em Jerusalém, Jesus está no norte, Jesus está na Galileia, Jesus está longe de Jerusalém, mas todos aqueles homens que estavam ouvindo Jesus aqui, os discípulos e a multidão que estava ouvindo Jesus, pelo menos 3 vezes no ano, subiam a Jerusalém para comemorar as 3 grandes festas. Sobre as festas nós vamos falar em outro momento, com certeza. Então essas pessoas subiam, estavam acostumadas. E as pessoas que vinham do norte ou que vinham do leste, elas entravam em Jerusalém por uma porta, conhecida como Porta Dourada ou Porta Principal. Ela tem um outro apelido bem interessante, que é a Porta da Vida Eterna. Interessante esse nome, e nós vamos usar esse nome para explicar o que a gente está querendo dizer aqui. E muitas pessoas, ou todas as pessoas que vinham dessas regiões, entravam em Jerusalém por essa porta, a Porta Dourada. Inclusive, Jesus, quando entrou triunfalmente em Jerusalém, ele entrou por a Porta Dourada. Era a porta principal. A gente olhar para uma foto de Jerusalém hoje, essa porta está trancada, está fechada, ela não está aberta. Porque alguns dizem que é a porta, segundo as profecias, e foi o que aconteceu com Jesus, é a porta de entrada do Messias. Então ela está trancada. Inclusive tem um cemitério antigo ali na frente da porta, porque eles dizem que os judeus não poderão entrar por aquela porta, não poderão mais passar por aquela porta, que hoje está sob domínio árabe, porque os judeus não passam perto de cemitério para fazer as suas orações ou fazer as suas purificações religiosas. Então o cemitério é um lugar de contaminação para eles quando eles estão fazendo a sua adoração a Deus. E ali ficava a porta de entrada, a porta principal de entrada a Jerusalém e a porta mais próxima do templo, vamos dizer assim, para as pessoas entrarem. E as pessoas que vinham do norte e do leste, elas entravam com certeza por essa porta quando iam a Jerusalém adorar a Deus. E essa porta é muito grande, é uma porta muito larga, e as pessoas entravam para ir adorar ao Senhor
por essa porta. E essa talvez seja a porta que Jesus está comparando como uma porta larga. Mas como assim? Jesus comparar que essa porta é a porta que leva à perdição porque é o caminho mais fácil? Sim, porque as pessoas acreditam que esse era o caminho mais fácil à adoração a Deus, a uma religiosidade. E era uma religiosidade muitas vezes hipócrita. As pessoas não se convertiam, elas não se arrependiam, elas simplesmente iam lá prestar um culto a Deus como algo religioso, como um sacrifício a Deus, como por exemplo para simplesmente cumprir um protocolo religioso. E é talvez sobre isso que Jesus está condenando. Muitas pessoas cumprem um protocolo religioso, mas não conhecem a Deus, não se arrependem dos seus pecados, não estão nem aí para a vontade de Deus para a sua vida. Mas existe próximo a essa porta outra entrada para o templo, mas só passava por essa porta apenas as ovelhas, os animais que iam ser sacrificados no altar. Só passavam por essa porta os pastores e esses animais. Eles passavam por essa porta, eram purificados nos tanques que existiam ali próximo e depois eles iam para o templo para serem sacrificados. Essa porta era estreita. O homem, para se abaixar, o pastor, para levar as suas ovelhas, tinha que se abaixar, tinha que se inclinar para poder passar por essa porta. Talvez fosse essa a porta estreita que Jesus está falando, a porta das ovelhas. E quando Jesus está dizendo, vocês precisam passar por essa porta estreita, essa porta difícil, essa porta que tem que ter uma renúncia, essa porta que tem que ter uma inclinação, uma porta que tem que quebrar a sua cerviz para que você possa reconhecer que Deus é superior a você, que você não é perfeito, que você está em pecado, que você precisa se arrepender dos seus pecados e, na verdade, que você precisa morrer como aquelas ovelhas morriam, em oferta ao Senhor, para viver em novidade de vida, assim como o nosso Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ofereceu a sua própria vida para dar a cada um de nós a oportunidade de conhecermos a Deus, de sermos reconciliados com Ele e de podermos viver em novidade de vida. Então, talvez, eu creio que essa comparação que Jesus está fazendo são sobre essas duas portas. Uma porta larga, a porta da religiosidade, e a porta estreita, a porta do sacrifício, a porta da morte, a porta da renúncia da própria vida, a porta de oferecer a sua vida em adoração, em ato de adoração a Deus. Então, espero ter explicado e eu espero que você entenda a mensagem. A religiosidade, muitas vezes, essa facilidade que a religião nos oferece para chegar a Deus, muitas vezes é contrária ao princípio bíblico de nós morrermos para nós mesmos. Procure sempre arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus e crer que o sacrifício dele nos justifica de todo pecado. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.